Olá, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio e a todos que estão se preparando para um vestibular, para um concurso público, para o Enem. Eu sou o professor Carlos Queiroz, do canal Matemática Mil em Problemas, e nessa videoaula eu vou discutir mais duas questões de provas de ingresso dos institutos federais. Vamos lá? Deixo a dica aí para vocês, que no nosso canal nós temos lá videoaulas sobre fração e videoaulas sobre potenciação. Peço sempre a colaboração de vocês para que vocês curtam a nossa página, deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal. Mais um interessante problema aí que eu vou discutir em detalhes, com carinho aí para vocês. Vamos lá, diz o seguinte. Você já deve ter ouvido falar que alimentos com fibras são importantes para a nossa saúde, pois são ricos em vitaminas, minerais e outros nutrientes. Uma nutricionista fez uma pesquisa e encontrou a equação destaquei aqui embaixo em amarelo, em que o resultado da mesma representa a quantidade recomendada de fibras em gramas, que deve ser ingerida diariamente por uma pessoa com 700 kg de peso. Logo, a quantidade ingerida de fibras em gramas deve ser de... E aqui está a resposta. Vamos lá discutir a solução? Então vamos resolver primeiro pelo método que eu chamo de método de substituição. O que consiste o método de substituição? É utilizar as respostas apresentadas no problema na equação e ver se valida a igualdade. Então vamos ver. Quando x for igual a 15, x igual a 15, então vamos substituir x ao quadrado, 15 ao quadrado, menos 5 vezes x, então 5 vezes 15, menos 300. 15 ao quadrado é 225. 5 vezes 15 é 75, menos 300. Lá está. 225 menos 75 é 150. 150 menos 300 é menos 150. Menos 150 é diferente de zero. Porque x é a raiz da equação quando, ao substituirmos x na equação, tem que dar igual a zero. Só que não deu igual a zero, deu igual a menos 150. Então, x igual a 15 não é solução dessa equação. Vamos para o outro? Eu vou discutir primeiro esses, depois eu volto para x igual a 20. X igual a 6. Então, nós teremos x ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 5 vezes x. Então, 5 vezes 6, menos 300. Isso é igual. 6 ao quadrado é 36. 5 vezes 6, menos 30, menos 300. 36 menos 30 é 6. 6 menos 300 é menos 294, que é diferente de zero. X não é a solução dessa equação. Vamos para o próximo? X igual a 30. X ao quadrado, 30 ao quadrado, menos 5 vezes x. 5 vezes 30, menos 300. 30 ao quadrado, 900. 5 vezes 30, 150, menos 300. 900 menos 150 dá 750. 750 menos 300 vai dar 450, que é diferente de zero, ou seja, 30 não é solução da equação. X igual a 40. X ao quadrado, 40 ao quadrado, menos 5 vezes x. 5 vezes 40, menos 300. 40 ao quadrado é 1.600. 5 vezes 40, 200, menos 300. 1.600 menos 200 é 1.400, menos 300, 1.100. Diferente de zero não é solução. Sobrou x igual a 20. X ao quadrado, 20 ao quadrado, menos 5 vezes x, 5 vezes 20, menos 300. 20 ao quadrado é 400, 5 vezes 20 é 100, menos 300. 400 menos 100 é 300. 300 menos 300 é igual a zero, ou seja, x igual a 20 é a solução do problema. Vou explicar agora de uma outra maneira para vocês. Então, a outra maneira é a familiar fórmula de Bhaskara. O que é que nós temos? Uma equação do segundo grau, já escrita na maneira preparada, x² menos 5x menos 30. Então, o coeficiente A é aquele que acompanha o x ao quadrado vale 1. O coeficiente B
é aquele que acompanha x, então é menos 5. E o menos 300, então, é o c. Lembra da fórmula de Bhaskara? X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada, b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então vamos lá. X igual a menos, não esqueça o sinalzinho menos aqui na frente, menos. Como o b é menos 5, eu vou colocar aqui um parênteses para proteger aqui esse menos 5. Mais ou menos b ao quadrado, menos 5 ao quadrado. Menos 4, que multiplica a igual a 1, e c igual a menos 300. Menos com menos dá mais ou menos raiz quadrada, menos 5 ao quadrado é 25, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 300 é 1.200, menos vezes menos é mais, tudo dividido por 2. Então nós teremos x igual a 5 mais ou menos, raiz quadrada de 25 mais 1.200, tudo dividido por 2. 5 mais ou menos, soma, dá 1.225. Raiz quadrada de 1.225 é 35. Então nós teremos que x é igual a 5 mais ou menos 35 dividido, tudo dividido por 2. Vamos separar. X igual a 5 mais 35 dividido por 2. 5 mais 35 é 40, dividido por 2 igual a 20. Ou, agora o menos. X igual a 5 menos 35, tudo dividido por 2. Vai dar menos 30 dividido por 2, vai dar menos 15. Matematicamente isso aqui está correto, mas para o nosso problema não faz sentido ter valor negativo na nossa resposta. Então a resposta do nosso problema é 20, resolvido pela famosa fórmula de Bhaskara. Ok? Vamos ao próximo. Mais um problema aqui para nós discutirmos para vocês. Vamos lá. Diz o seguinte: o preço de uma caixa de um determinado medicamento para emagrecer é determinado por um farmacêutico de acordo com a seguinte relação. O valor de X representa o preço de uma caixa do medicamento. Se um paciente comprar 35 caixas desse medicamento, pagará quanto pelas caixas? Aí tem uma figura aqui com duas retas transversais, em azul, e 3 retas paralelas. Então, a gente olhando para essa figura aqui, isso nos leva a pensar que esse problema deve ser resolvido por uma coisa que a gente chama de Teorema de Tales. Vou fazer aqui uma breve revisão para vocês. O que afirma o Teorema de Tales? Afirma o seguinte, que um feixe de retas paralelas determina sobre duas retas transversais segmentos proporcionais. Vamos interpretar isso? Então nós temos aqui um feixe de retas paralelas, em azul, e duas retas transversais, em vermelho. Ao desenharmos as retas transversais sobre o feixe de retas paralelas, fica determinado alguns segmentos aqui. Por exemplo, o segmento AB, o segmento BC, o segmento DE e o segmento EF. E o Teorema de Tales, voltando, diz o seguinte, que os segmentos são proporcionais entre si. Ou seja, ao fazermos a razão do segmento AB pela medida do segmento BC, aqui está, medida do segmento AB sobre a medida do segmento BC. Isso é igual à medida do segmento DE sobre a medida do segmento EF. E aí também vale para mais outros segmentos, mas aí eu deixo para vocês exercitarem aí. Vamos agora fazer a aplicação. Então vamos aplicar o Teorema de Tales aqui no nosso problema. Nós temos aqui identificando as retas paralelas em preto e as retas transversais em azul. Os segmentos X, o segmento X menos 3, o segmento 1,2 e o segmento de medida igual a 0,2. O que é que diz o Teorema de Tales? Que, ao traçarmos duas retas transversais sobre um feixe de retas paralelas, fica determinado o quê? Segmentos proporcionais. O que é que significa isso? Ao dividirmos a medida do segmento X pela medida do segmento X menos 3,
escrevi aqui. Isso é igual a razão da medida do segmento 1,2 pelo segmento 0,2. Então, fica x dividido por x menos 3 é igual a 1,2 dividido por 0,2. Agora vamos resolver essa equação. Vou fazer aqui uma multiplicação cruzada. Então vai ficar 0,2x igual 1,2 vezes x menos 3. Observe com cuidado. O 1,2 vai multiplicar toda essa expressão. Então eu vou colocar essa expressão entre parênteses. Ok? Agora, multiplica aqui 1,2x é 1,2x. 1,2 vezes menos 3 é menos 3,6. Passa o 1,2 para o outro lado. Vai ficar menos 1,2x. Subtrai. Vai dar menos x. Multiplica tudo por menos 1. Então, x igual a 3,6. Mas olha a resposta que a gente quer. O que é 3,6? É o preço de uma caixa. Mas o problema é saber o preço de 35 caixas. Então, a gente deve tomar esse valor aqui, 3,6, e multiplicar por 35, que resultará em R$ 126. Então, essa é a resposta correta do problema. Ok? E aqui as videoaulas que já estão lá publicadas aqui no nosso canal, no Matemática 1001 Problemas, sobre potenciação. Já são 9 videoaulas lá disponíveis para vocês. Deixo aqui então a lista ou a relação de videoaulas, lembrando que o nosso tema é fração, no momento, que já estão disponíveis lá no nosso canal.